Olá pessoal, eu sou o Flávio Thaís, do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Eu vou falar um pouquinho de Sérgio Moro, porque ele é muito cara de pau. Vou falar do Boris Casoy e vou aproveitar e falar um pouquinho da Jovem Pan. Tá? Sérgio Moro deu uma entrevista que eu vi agora recentemente, né? Que ele chama o PT de corrupto, né? E aí ele usa de um mau caratismo extremamente profundo. Né? Por quê? Ele disse que o Lula foi condenado por 3 instâncias. Primeiro, não existe 3 instâncias, só 2. O STJ não é tribunal de apelação. É primeira e segunda instância e é STF. Então ele já começa mentindo. Né? Segundo, ele também não cita, né? Ele diz que o processo foi legal. No mínimo, ele violou 8 vezes os direitos do Lula. Primeiro, condução coercitiva. Já é imparcialidade. Segundo, negação de habeas corpus. Parcialidade. Terceiro, grampo no escritório de advocacia. Parcialidade. Quarto, quebra do sigilo telefônico da Dilma. E vazamento seletivo que impediu a ascensão de Lula na Casa Civil, que poderia ter impedido o golpe. Por isso que o Gilmar Mendes tomou raiva dele. Quinto, vigilância, né, à família, a importunação à família. Sexto, não ouviu as testemunhas, 79 testemunhas contra o Lula. Sétimo, não existe materialidade penal. E oitavo, sentença sem base material, ou seja, crime indeterminado futuro. Por quê? Não tem prova. Crime baseado nesse documento. Não tem. Acusado por quê? Por convicção. Não é? Agora, ele está num partido do Álvaro Dias que ele protegeu. Está envolvido na CPI da Lava Jato com propina de 5 milhões, mais do que o kitnet, né? o triplex. Né? Mas ele preferiu não ouvir, né, os depoimentos do Emílio Odebrecht, né, para proteger. Sabe quantos processos ele chama os outros de corruptos? Sabe quantos processos o Álvaro Dias tem? 200. Né? O Moro já está o ano que vem para enfrentar um processo na ONU, na Comissão de Direitos Humanos. O Moro é rechaçado pelo quase todos os juristas de prerrogativas. Né? Se acha um intelectual, chamaram ele para debater com Ciro Gomes, quem disse que ele quis. Né? Está preparado para debater com todo mundo, para debater a corrupção. Né? Recuperou 49 milhões, segundo ele, mas deu um prejuízo de 170 bilhões e quebrou todas as grandes empreiteiras brasileiras. Eu explico por que na radiografia do bloco. O Moro foi recrutado em 2007 pelo FBI. Qual era a função? Como o Lula estava investindo através do BNDES, construções na Colômbia, na África, em Cuba, o Porto de Mariel, que esses idiotas ficam falando que foi investimento exterior, o Porto de Mariel é uma forma de não passar pelo Canal da Mancha, que é muito mais caro. É uma alternativa que facilitou a vida de milhares de empregados e foi construído por empreiteiras brasileiras que estavam ganhando até concorrência dentro dos Estados Unidos, estavam incomodando. Né? Por quê? Porque estava não só ganhando concorrência, nome e espaço geopolítico. E os Estados Unidos queriam acabar com isso. Né? E aí contratou o Sérgio Moro para poder fazer isso. Né? Quando chegou a descoberta do pré-sal em 2009, a sede aumentou. Por quê? A lei de partilha era 25% para a saúde e 75% para a educação. Quem disse que a elite do atraso aceitaria? Né? Jango morreu por causa disso, porque o petróleo é nosso. Né? Então, precisava ver o golpe. André Esteves, né, disse que a ideia do teto de gastos
que é o maior roubo institucionalizado da história do país, 1 trilhão e 400 bilhões de reais para 10 mil famílias ricas do país, que dá em base 300 milhões para cada, né? Enquanto isso 20 milhões de crianças passam fome, né? Essa ideia foi proposta pelo Meirelles, a Dilma não aceitou. Por quê? Porque ela não ia sacrificar o povo para dar dinheiro para bilionário, né? A reforma trabalhista também, ela disse que não ia deixar o trabalhador sem proteção, né? Mas o Temer aceitou, né? Então por isso ela caiu. Por quê? Porque eles queriam escravizar o povo. Essa é a lógica do neoliberalismo, né? Marx já dizia nesse livro aqui. Ai, cara. Aqui, os críticos econômicos e filosóficos. Ele ainda estava na fase de filósofo, depois ele vai passar para economista, né? Ele está dizendo aqui, não há conciliação entre trabalhador e burguês. Por quê? Porque a lógica do capitalismo é a exploração. Como se comprova isso? Facilmente. De um lado, o trabalhador quer ganhar mais, e do outro, o patrão paga menos. Simples. Já tem o conflito de classes. Tá? E aí veio as reformas, né, que só a extrema-direita faz isso, porque a esquerda jamais faz, né, que escravizaram um pouco. E aí o Moro diz que corrupção, blá, 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 blá. Primeiro, né, ele disse que o STF facilitou a vida do Lula. Não facilitou, porque o STF não deu habeas corpus para o Lula ser presidente. Né? O Lula só saiu porque ele violou 8 direitos constitucionais do Lula. Pela primeira vez na história do país, o presidente não pôde ir no enterro de um parente. Pela primeira vez, um habeas corpus não foi cumprido desde 88, por interferência de Sérgio Moro. Pela primeira vez, né, ele já era impedido ideologicamente, porque ele é de extrema direita e o outro é de esquerda. Ele disse que não facilitou a vida do Bolsonaro. E o vazamento seletivo do Palocci uma semana antes? Quem avisou a Polícia Federal na batida do gabinete do Flávio Bolsonaro? Foi mensagem divina? Aí ele vai dizer que vai trabalhar para reduzir a pobreza. Extrema-direita não reduz pobreza. Extrema-direita está pouco se lixando. Vocês estão vendo o Bolsonaro, né, que vai trabalhar para qualificar a mão de obra. Impossível. Vai manter o teto de gastos e vai tentar acabar com a transferência do Bolsa Família, porque ele acha transferência de renda Bolsa Família, que custa 50 bilhões, mais 1 trilhão e 400 milhões tem que manter. Dá para se ver que governo é esse, para quem ele vai trabalharia, né? É um governo que gosta tanto de povo, né? Porque, né, o excludente de licitude era a autorização para a polícia matar pobre e não ser punido, né? A lei anticrime do Moro, né, até hoje não conseguiu pegar o Zezé Perrella com meia tonelada de pasta base de cocaína e numa declaração no YouTube está dizendo, eu só trafico, né? Agora vai na favela, né? O cara com um pininho é preso, mas meia tonelada é pouco, né? O Moro não conseguiu prender Aécio Neves, Fernando Henrique, né? Fernando Henrique entrou com 1 milhão no governo e saiu com 50, né? E aí o Boris Casoy disse que o Lula é o corrupto. Em 500 anos só foi o PT que roubou. O Fernando Henrique só em 1999, em um dia só, num telefonema que ele deu, né, sobre flutuação cambial, né, informando os banqueiros privados sobre a mudança da taxa cambial, né, no outro dia esses banqueiros faturaram 18 bilhões de reais. Mais do que o kitnet. Cadê o Fernando Henrique? Entrou com 1 milhão no governo e saiu com 50.
um apartamento no jardim de 400 metros quadrados, um apartamento em Paris, 15 fazendas, nunca foi tomar um café no Ministério Público. O Aécio Neves, né? O Aécio Neves, gravado, né, recebendo propina de Joesley Batista, né, inclusive ameaçando matar o próprio primo, né? O Aécio que não ia chegar nem no segundo turno de 2014, porque tinha uma revelação bomba de um jornalista que ia revelar naquele dia, ele mandava na Justiça Mineira, mandou prender o cara sem prova, porque o cara ia revelar o seguinte, que ele recebia propina da Vale do Rio Doce e teve 3 overdoses de cocaína dentro do Palácio da Liberdade em Minas, naquele ano. E o psiquiatra deu um laudo dizendo que ele não era capaz nem de administrar a vida dele. E aí o Moro usa como catástrofe do PT 2014 a 2017. Foi quando Eduardo Cunha pauta bomba, Aécio Neves sabotou o governo, né? E aí vamos falar das taxas, né? Ele é covarde. Fernando Henrique, quando saiu do governo, tinha 38% de desempregados. Ele não falou isso. Agora vamos ver, segundo o Diese, as taxas de desemprego. Né? Lula, 5,3%. Aliás, 38,5% de impostos. Né? O Fernando Henrique tinha 10,5%, Lula 5,3%, Dilma 4,3%, depois do golpe foi para 10,2% e o Temer 13,7%, e Jair Bolsonaro 14,5%. Diz que o Lula não fez nada. Construiu mais universidade do que os últimos 100 anos de história da República. 400 polos técnicos federais. Construiu uma obra pensada no reinado de Dom Pedro II, que é a transposição do Rio São Francisco. 12 milhões de casas. Mais médicos. SAMU. Né? 25 milhões de empregos. 40 milhões da miséria. Ele disse que não acabou com a miséria. Por isso que Lula ganhou 37 títulos de doutor honoris causa do mundo, 300 homenagens internacionais, porque ele não fez nada. Quem fez foi o Bolsonaro. Né? Agora o Moro fala dos 49 bilhões, mas os 170 bilhões que ele quebrou todas as empreiteiras a mando dos Estados Unidos para tirar a nossa competição do mercado internacional, né? Porque ele não precisava quebrar as empreiteiras. Né? A Odebrecht era uma empresa bilionária, ele quebrou. A UTC, a Mendes Júnior, a Camargo Correia, todas elas. Para quê? Para evitar concorrência. Né? Evitar concorrência. E pior, ainda forneceu documentos da Petrobras para o FBI processar a Petrobras e arrancar 20 bilhões nossos. Isso é lesa pátria. Né? Em qualquer país sério, ele estaria preso por transmitir informações sigilosas sem autorização de cooperação com o Ministério da Justiça com outro país. Né? E aí ele fala aqui, né? E agora está sendo investigado, porque suspeita-se que ele ganhava da Álvares Marcel cerca de 700 mil reais por mês. Por quê? Óbvio, ele está fazendo o passivo de recuperação da Odebrecht, que ele quebrou. Danton Dallagnol já tem um patrimônio avaliado de 5 milhões. Como? O apartamento do Danton Dallagnol é um apartamento por andar. Como ele conseguiu? Subiu 500 bilhões dos 2 bilhões e meio. Né? Danton Dallagnol fala tanto em segunda instância, mas postergou 42 vezes seus processos até prescreverem. Né? Sérgio Moro acha que as pessoas têm que ser presas em segunda instância. O processo do Lula, ele ajudou a acelerar. Né? Passou na frente de 180 processos. O relator do processo leu 250 mil páginas em 36 dias. 3 mil páginas por dia. Um hiperleitor. Né, para dar a sentença. Né, para poder condenar, para impedir que ele fosse candidato.
E aumentou a sentença para não prescrever. E o STF não deu, sob recomendação da ONU, que ele deveria ser candidato, porque ele não tinha sido condenado, julgado em última instância. O STF não aceitou, né? E ele permaneceu preso. E aí ele fica falando que o STF liberou o Lula, né? Liberou o Lula, liberou o Bolsonaro. Mas eu garanto que ele ia aceitar o julgamento em última instância, né? Eu só espero que gente covarde como essa, né, que fala em ajudar o povo, pobre, esse cara não tem compromisso com o pobre, né? Isso é classe média de extrema direita reacionária, né? Vamos lá. Outra violação, vazamentos seletivos que impediram a posse, né? Eu falei todos já. Combate à corrupção, né? Que combate à corrupção? Se a própria mulher dele, Rosângela Moro, tem acordo com um outro advogado que o próprio Taca Duran disse que pagou propina de 5 milhões de dólares para poder sair solto. Ele combate a corrupção, mas não prendeu, não investiu o Eduardo Bolsonaro. Queiroz não foi em delação, não foi em condição coercitiva ainda, né? Onyx Lorenzoni, ele prometeu, perdoou pelos sentimentos de santo que ele era, né? E aí ele entra em contradição. Ele diz que tem que dar um jeito de gerar emprego no país, mas ele é a favor do teto de gastos. De onde vai sair o dinheiro? Então ele está comprometido com o mercado. Ele disse isso. Governar para o mercado. Não é governar para o povo, é para o mercado. Bolsa Família é transferência de renda. Não, Bolsa Família é auxílio social. Transferência de renda é o que está se fazendo com o teto de gastos, com a Petrobras. Chama o Lula de tirano. Tirano é ele, que ameaçou prender, né, o delator lá, o delator do Lula, que me foge o nome toda hora desse cara. O delator do Lula, que era da UTC, né, ameaçou deixar ele preso 10 anos se ele não fizesse uma delação premiada que envolvesse o Lula no crime. Ele ficou 3 meses e não aguentou abrir o bico, porque ele tinha negado 2 vezes. Quando ele saiu da cadeia, que o Moro, né, saiu da justiça, ele escreveu a própria carta dizendo que foi coagido sob tortura. Foi o único documento. A delação premiada para prender um ex-presidente da República. Né? E aí ele tem a cara de pau de dizer que o STF, né, agiu de má fé. 3 tribunais, ele é tão mau caráter, não existe 3 tribunais. Né? Eu quero só ver no debate ele perguntar isso pro Lula. Eu gostaria de ver o Lula com o processo dele e a sentença. Me mostra aqui a materialidade aqui, juiz, do processo, que é base condenatória segundo o Código de Processo Penal, para desconcertar ele no meio de um debate. Você disse que recuperou 49 bilhões e você quebrou em 170 milhões do país. 4 milhões de empregos. E foi a mando dos Estados Unidos. Você traiu a pátria, você é um traidor. Né? Inclusive, agora suspeita-se que ele tem uma mansão de 5 milhões nos Estados Unidos. Né? Agora do Boris Casoy. Boris Casoy da entrevista agora, que é muito cedo, que o Bolsonaro pode ganhar a eleição. Né? O Boris Casoy, não sei se vocês lembram, foi aquele que deixou o áudio aberto num comercial e 2 coletores de lixo desejando Feliz Natal e escapou o áudio dele.
Olha só, a escória da sociedade desejando Feliz Natal. Né? Isso que eles pensam de nós. Né? E é muito cedo, porque o Bolsonaro pode ganhar, vai falar sobre corrupção do governo Lula. E o Bolsonaro não tem corrupção. Orçamento oculto é o quê? Transferência de teto de gasto é o quê? Rachadinha é o quê? 600 mil mortos. Imaginem vocês, olha, a Covid matou aproximadamente 3 milhões de pessoas no mundo. 4 milhões. 12,4 foram brasileiros. A gripe espanhola matou 50 milhões. Imagine colocar 12,4 50 milhões. Quantos teriam morrido? E naquela época no Brasil só morreu 35 mil. Teriam morrido 7 milhões. Essa foi a maior matança da história do Brasil proporcionalmente. Por quê? Índios foram exterminados, 6 milhões de índios em 5 séculos. 1,5 milhão de negros em 350 anos de escravidão. E 600 mil em 2 anos. Imagine 100 anos. E a culpa não é do Bolsonaro. A culpa é do inferno. Né? Que se não fossem os governadores com distanciamento social, tinha morrido muito mais gente nesse país. Como agora já está começando a aumentar o número de internados. Hoje eu tive uma discussão no Twitter, porque o cara, eu quero é que esse Lula vá preso. Eu falei, não esquenta não, que o seu presidente, quando perder o mandato no final do ano e o foro privilegiado, logo ele visitará ou a prisão de Haia, na Suíça, por genocídio aceito pelo Tribunal Internacional de Haia, ou vai para Bangu 8. É mais de 150 crimes. E eu tenho certeza que vai aparecer o dia que ele cair da presidência, o assassino de Marielle Franco. Eu tenho certeza. Porque a investigação parou porque falou da Casa de Vidro. Casa de Vidro é a casa do presidente. Então, o Ministério Público não pode investigar porque não tem autoridade. Estaremos vivos para ver isso. Né? Essa família é mafiosa e odeia trabalhadores. Né? Foi o pior ciclo da história do Brasil desde a reconstitucionalização do país. Né? E ele também, né, começa a destruir a ciência, começa a destruir a educação. Está voltando um período de ditadura. Né? Porque a Jovem Pan diz que a culpa da falta de educação é dos professores. Não, a ditadura negou a educação para os pobres. Em 1985, nós tínhamos metade do povo com 2 anos de estudo. 80 milhões de jovens de 18 a 25 anos, 36 milhões eram analfabetos. Por isso que foi fácil doutrinar esse povo sistematicamente para ser pobre de direito e conservador. Isso foi doutrinação. Por isso que a gente vive num país onde pobre vota no seu inimigo. Né? Por quê? Porque eles não conseguem combater os comunistas. Assim que eles deram o golpe, expulsaram todos os comunistas. Intelectualmente é impossível. Né? Gramsci foi preso, Rosa Luxemburgo assassinada, a escola de Frankfurt, né, foi perseguida. Né? Por quê? Porque é uma das características do fascismo. A negação ao conhecimento verdadeiro. Né? Eu fico triste, mas eu vou começar a combater no Twitter bolsomínio com extrema violência intelectual. Reduzir a pó, como eu fui tratado. Né? Já saí com essa camisa do Lula na rua, o policial me parou. Camisa desse ladrão, eu falei, daí? Ele é ladrão e você que ganhou do Bolsonaro? Ferro? Ele quis me engolir, mas não dava para botar para fora. Né? A do Che Guevara, comunista. Eu falei, daí? Eu sou comunista porque eu li. Você leu? Não é porque eu sou folgado. Né? Policial grita comigo, eu grito com ele também. Né? Porque eu sou funcionário público igual a ele. Eu tenho os mesmos direitos que ele. Né? E ele não vai querer impor o que ele pensa sobre mim, porque ele não sabe nem definir o que é esquerda e direita. Ele fica perseguindo as pessoas. É uma coisa lastimável.
Ok, pessoal? Essa foi a minha participação. Tá difícil, mas a gente vai vencer. Até a próxima.